Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Abre Espaço. Nós somos um lugar em que a gente conversa sobre assuntos jurídicos da atualidade, sem qualquer viés político ou ideológico. Hoje estou recebendo com muito prazer o Dr. Lindomar Gomes. Ele é advogado, professor, mestre, especialista, atualmente assessor da presidência da OAB de Minas Gerais, e nós vamos falar sobre o advogado e o Estado Democrático de Direito. Doutor, um prazer te receber, viu? Prazer é meu. Já até recomendo o canal aí da Rayane, que está fazendo sucesso. Esse canal diferente, né? Que tem essa proposta, além de conversar sobre o direito, sobre a advocacia, ainda estamos na cozinha. E a cozinha eu aprendi uma coisa com minha mãe, né? Cozinha é o melhor lugar da casa. É verdade, é o lugar onde a gente se encontra, se acolhe, conversa, né? A ideia é exatamente essa, doutor Lindomar. Pessoal, como ele falou que nós vamos cozinhar, nós vamos fazer hoje um risoto mineiro. Quem quiser reproduzir, já tá tudo na descrição do vídeo, tá bom? Doutor Lindomar, então assim, muito se fala, né, que o advogado é indispensável à justiça. Isso é até uma previsão constitucional, né? Por quê? Qual que é o objetivo da Constituição, do nosso constitucionalista, prever essa disposição? A nossa Constituição, ela foi feita em um momento que nós ansiávamos por liberdades e direitos individuais. A Constituição de 1988 é uma Constituição que foi feita por pessoas que estavam essencialmente já duvidosas daquele poder ditatorial que tinha assumido o país a partir de 64. Então, era fundamental colocar na Constituição, além desses direitos fundamentais, as garantias e, acima de tudo, previsão de como o advogado e a advogada são indispensáveis à administração da justiça. Por quê? Porque o advogado, ele é o responsável por garantir a efetividade do direito. O advogado é a voz do cidadão e da cidadã perante qualquer autoridade, perante o judiciário. Então, sem o advogado, não tem como falarmos de justiça. Então, por isso que o advogado é tão indispensável para a administração da justiça e para a garantia da efetivação dos direitos que estão esculpidos na Constituição ou em outras legislações. Perfeito. Dentro dessa lógica, a profissão de advogado ela é mais até do que uma profissão qualquer. Ela é realmente um meio de garantir o nosso Estado democrático de direito. Você pode explicar como isso se consolida na prática? Olha, o advogado, ele é algo dentro da sociedade e eu procuro sempre buscar ter uma coerência. O advogado, nós somos formados defendendo os direitos humanos, conhecendo a Constituição e defendendo essa Constituição. O nosso Estado brasileiro, ele é um Estado democrático de direito. Então, o advogado e a advogada, eles são esse elo de ligação que tem para a não violação dos direitos. O Estado, ele é essencialmente, isso desde que eu comecei a militar nos direitos humanos, na época de faculdade ainda, nós tínhamos uma discussão. A gente falava que um dos principais violadores dos direitos humanos é o Estado. Né? Quem mais viola direitos humanos é o Estado. Tem um caso recente, né, já está completando agora, já completou 10 anos, nós tivemos o Estado de Minas Gerais, no dia 31/12 de 2015, exonerando aqueles servidores que foram efetivados por uma lei complementar que foi julgada inconstitucional. Lei complementar número 100, de 2007, que foi julgada inconstitucional pelo STF. Depois o governo de Minas Gerais acabou dispensando todas essas pessoas. Então, essas pessoas não tinham a quem recorrer. Não tinha como recorrer ao Estado, que fez uma lei, efetivou-as sem concurso público e depois não deu proteção, amparo legal para nenhuma delas. O Ministério Público, que foi o denunciador da legislação. O Judiciário foi quem julgou. O Legislativo, que havia feito a legislação, não tinha mais o que fazer. Sobrou para quem? Para o advogado e para a advogada. Então, é o advogado que é aquela última barreira aonde a pessoa, o cidadão e a cidadã vai recorrer para tentar restaurar os seus direitos.
Doutor Lindomar, em tempos de polarização, né, e de desinformação, como que a advocacia pode contribuir para garantir os direitos fundamentais? Ó, o advogado e a advogada, eles não defendem o lado A nem o lado B em uma disputa política. O advogado, ele está defendendo ali o direito do cidadão e da cidadã. Se a gente fizer um recorte de 8 anos para cá, nós já tivemos um espectro político que acusou o judiciário de estar violando direitos da principal liderança, né, que foi o Lula. Sim. E, atualmente, aqueles que, em muitos momentos, acabavam batendo na condição e defendendo o judiciário, hoje passam pelo oposto, que são os apoiadores do Bolsonaro, com a questão do julgamento ou dos julgamentos do presidente Bolsonaro. Sim. Só que qual que é a peça-chave em todos esses momentos? Tanto o advogado do Lula quanto o advogado do Bolsonaro, ali eles não têm ideologia. Ali eles têm uma defesa muito clara. Tanto o primeiro, que tinha os seus direitos, e o segundo, que tem os seus direitos. Então, o advogado, ele não está ali para defender o lado A ou o lado B. Ele está ali para se fazer justiça e para fazer com que a Constituição ela seja realmente aplicada. Eu tenho uma coisa nova, porque ao longo da nossa caminhada, a gente acaba, em determinados momentos, falando assim, será que eu estou sendo coerente com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu defendo? Atualmente, em uma dessas reflexões, eu cheguei a uma conclusão. Eu tive uma formação muito grande em direitos humanos, sempre defendi essa pauta de direitos humanos, independente se for aplicar para A ou para B, porque direitos humanos, nós aprendemos isso, ele é universal, né? Ele é para todos, ele não é para categoria A ou categoria B, então ele tem que valer para todos. Então, se vale para todos, eu tenho que ter uma coerência, e nesse momento, eu sou uma pessoa que inclusive defende o projeto de lei de anistia que está no Congresso Nacional. Defendo o projeto de anistia em cima de uma questão de humanidade. Se eu não defender um projeto que tem parte da sociedade hoje que defende esse projeto e que acredita nesse projeto para dar humanidade para determinado segmento da população, eu estou deixando de ser coerente com a minha pauta do direito e com aquilo que eu acredito no papel da advocacia. A advocacia, ela não... O advogado e a advogada, ele não defende o A ou B. Ele defende a legislação, ele defende o direito. Fantástico, doutor, falar isso, porque o slogan do canal é: nós falamos de assuntos jurídicos sem viés político ou ideológico. E é bem essa lógica, né? A mim não interessa em defender ideologia A ou B, ou trazer convidados que vão defender uma ideologia. Nós queremos falar de direito e do direito posto, né, constitucionalmente, nas legislações. Então nós estamos alinhados nesse aspecto. Estamos alinhados. Eu acredito que o advogado e a advogada, nesse momento, aproveitando a questão da pergunta ideológica, para mim, nós estamos numa encruzilhada no nosso país. Numa encruzilhada onde um terço está de um lado, outro um terço de outro, e outro um terço perdido sem saber o que fazer. Sim. Então, o advogado e a advogada, para mim, eles precisam ser o canal de construção de consensos desses lados que estão divididos. Sim. Então, é o advogado e a advogada que precisam trazer luz e trazer uma clareza para esse momento. Nós precisamos de ter um momento de confluência das coisas. Está tão antagônico que, às vezes, se o lado A fala que a água vai matar a sede e o lado B fala que a água não vai matar a sede, nós vamos ter uma população que pode morrer de sede porque ou está seguindo A ou está seguindo B. Então, o advogado e a advogada precisam trazer justamente essa consciência para a população. Eu acredito muito no papel da advocacia. Sim. Engraçado você comentar isso, que esses dias até o porteiro aqui do condomínio, eu fui pegar uma encomenda, ele perguntou: doutora, você é advogada, não é? Eu falei: sou. Ele: o que você acha de tal coisa, né? Do julgamento X, do julgamento Y? E aí eu falei: olha, minha opinião é essa, porque realmente, né, a população, ela vê o advogado como uma voz na justiça, né? Assim, alguém que conhece a legislação, que pode dar opinião sobre o que está acontecendo e o que está na lei. É isso? Exatamente. Nós ainda precisamos descobrir o tamanho que nós somos. O tamanho que eu digo do advogado e da advogada. As pessoas têm no advogado uma grande referência. Sim. Que seja para ganhar a sua causa ou que seja simplesmente para tirar uma dúvida ou para dormir mais tranquilo.
Eu trabalho muito com o pessoal da rede pública estadual de educação, e tem gente que me passa mensagem até de madrugada, né? A Dani, de vez em quando, até me pergunta, quem é que está te passando mensagem aí agora? Né? Aí tem gente que fica um pouco mais desesperada e liga. Eu sempre tento dar atenção naquele momento, porque às vezes é um momento de desespero da pessoa, que uma palavra sua, uma orientação sua, pode fazer com que aquela pessoa consiga dormir. Verdade. Né? Então, ou seja, o advogado e a advogada têm até esse papel, de ajudar as pessoas a dormirem um pouco mais tranquilas. Verdade. Doutor Lindomar, o que o advogado, a gente está falando um pouco disso, mas eu acho que vale a pena aprofundar. O que o advogado e a advogada pode individualmente fazer para garantir ou para reforçar o nosso Estado democrático de direito? Porque a nossa atuação no âmbito judicial, ela é óbvia, né? Então, assim, a gente, ao defender o nosso cliente, né, ao buscar a justiça no caso concreto, a gente já está, de certa forma, reforçando o nosso Estado democrático de direito. Mas, individualmente, né, é possível que o advogado contribua nesse aspecto? É possível, muito possível. Eu vejo que o advogado e a advogada precisam falar um pouco mais e defender mais sobre direitos humanos. Porque direitos humanos virou uma pauta tão negativa na sociedade, quando alguém invoca o tema de direitos humanos, infelizmente é colocar uma pecha negativa sobre direitos humanos, que nós, advogados e advogadas, às vezes preferimos nem discutir esse tema. Mas eu acho que a gente tem sim que discutir o tema de direitos humanos, reforçar para as pessoas o que são direitos humanos, que são todos os direitos e todos os deveres, simplesmente porque nascemos seres humanos. Então, para mim, o advogado e a advogada tem que ser porta-voz, primeiro, defesa dos direitos humanos. Segundo, defender a nossa Constituição. Nós temos uma Constituição extremamente avançada, uma Constituição cidadã. Bem escrita, clara. Nós não temos uma Constituição chata de leitura, né? E garantista. Ela garante. Às vezes até garante com uma quantidade muito grande, até fala demais, mas era um importante para aquela época e necessário para hoje. Então, defender direitos humanos, garantir, defender a Constituição e defender as nossas instituições. Como eu vejo, às vezes, a gente acusando as nossas instituições. Tem uma história engraçada que eu ouvi ela e gosto de reproduzir. É a história de um vendedor de um Fusca. Eles estavam lá na casa deles, cozinhando, bebendo, só que eles não estavam tomando, não era a cerveja, né? Estavam tomando aquela cachaçinha, então era um pouco mais pesado. E já tarde da noite, teve um desses convidados que virou para o proprietário e falou assim, eu quero comprar o seu Fusca. Não, hoje não, nós já bebemos. Não, o seu Fusca é maravilhoso, o seu Fusca é excepcional. Não, vamos fazer o seguinte, você vai para casa e amanhã você volta e olha, não, eu quero comprar hoje, está aqui o cheque. Deu cheque. Deu cheque, foi embora. Aí no dia seguinte a pessoa voltou para pegar o Fusca, porque o antigo proprietário não deixou ele dirigir porque ele tinha bebido. Okay? Ele volta no dia seguinte e pede a chave, quando entra no carro, começa a colocar defeito no carro. Mas isso não está no lugar, isso está assim, a marcha está assim, a direção está com folga, tudo. Aí o antigo proprietário olhou para ele e disse o seguinte, é a primeira vez que eu vejo alguém criticando uma propriedade dele. O que a pessoa estava querendo dizer? Se eu comprei isso aqui, isso é meu. Se eu fico criticando isso aqui, eu estou depreciando, desvalorizando. Quando a gente desvaloriza as nossas instituições, os nossos produtos, as coisas nossas aqui do nosso país, nós estamos depreciando o valor delas para fora, naturalmente, querendo e trazendo para dentro as coisas dos outros, aquela velha história também, né, que a grama do vizinho é mais verde, é mais bonita do que a nossa. Então, resumindo essa pergunta, defesa tem que ser incondicional, intransigente dos direitos humanos, da Constituição e das nossas instituições. Doutor Lindomar, uma pergunta, assim, você está falando de instituições e essa pergunta é bem dentro disso. Qual que é o papel da OAB no Estado Democrático de Direito? Caramba, que pergunta, hein? Eu digo pergunta porque nós infelizmente, tanto como advogados, a gente ainda sabe pouco o papel da OAB por culpa nossa. Culpa nossa. É nós que precisamos aprofundar, correr atrás das informações. E da sociedade também. A OAB, ela tem
7 citações na Constituição. Sim. Tem 7 citações. Então, além de ter o advogado com previsão no artigo 133 da Constituição, falando que o advogado é indispensável à administração da justiça, nós temos a OAB presente na Constituição. Para quê? A OAB ela pode ingressar com ação direta de inconstitucionalidade, ela pode ingressar com ação declaratória de inconstitucionalidade, concurso do Ministério Público, da magistratura, da Procuradoria da República, todos, da Advocacia Geral da União, todas precisam do acompanhamento da advocacia. O principal órgão, que é o CNJ e o CNMP, que são órgãos de fiscalização do Judiciário e do Ministério Público, tem uma curiosidade super interessante. O único órgão que não é público, que indica advogado ou advogada para fazer parte, é a OAB. O restante, tudo são órgãos públicos. Todos são órgãos públicos. Então, por aí, já dá para a gente ver o tamanho da OAB. E a OAB, em todos os momentos, a OAB, assim como o advogado é a voz do cidadão, a OAB é a voz da cidadania. Nos momentos cruciais da nossa democracia, do Estado brasileiro, a OAB ela foi chamada a se posicionar e a OAB sempre se posicionou. Eu posso ter a crítica A ou crítica B à posição da OAB em determinados momentos, mas a OAB estava ali se posicionando e buscando representar o cumprimento do direito e da cidadania. Então, a OAB, para mim, ela é essencial, é o maior órgão privado, a maior entidade privada que nós temos no nosso país, e por ser esse órgão desse tamanho, ela é essencial à garantia do Estado Democrático de Direito. Doutor Lindomar, por que a Constituição ela tratou a OAB com status diferentes dos demais órgãos de representação? Eu tenho 2 pensamentos para isso. O primeiro, lembra quando a gente estudou lá no direito administrativo, o tal do checks and balances, os freios e contrapesos? O freios e contrapesos foi usado, a teoria, entre os 3 poderes para um controlar o outro, para frear o abuso do outro. A OAB, para mim, ela tem esse tamanho e essa importância porque ela acaba sendo freios e contrapesos desses 3 poderes. E esses 3 poderes, como eu disse na primeira fala minha, o Estado ele acaba sendo o maior violador dos direitos humanos. Então, a OAB ela acaba sendo esse freios e contrapesos, esse colchão para que o cidadão e a cidadã não sofra tanto com a violação dos direitos por parte do poder público, e no caso que nós estamos falando, do Estado. Doutor Lindomar, muita gente acha que a OAB tinha que ter uma postura um pouco mais ativa com relação aos problemas e os conflitos que existem, né? Principalmente o que você falou aqui entre os próprios poderes, né? Às vezes um conflito entre o legislativo, o executivo, o judiciário, que a OAB devia ter uma postura mais ativa. O que o doutor pensa sobre isso? Eu acho que a OAB é extremamente ativa. Só que a OAB também ela precisa tomar cuidado, porque se tiver acontecendo qualquer coisa no legislativo e no executivo ou no judiciário, se a todo momento a OAB for chamada e for obrigada a ter que tomar posição, a posição que ela tomar a favor desse poder aqui pode estar confrontando com o outro poder. Então a OAB, ela sempre, ela atua, ela é ativa, mas ela sempre precisa dar, lembra do direito administrativo que a gente falava do sopesamento para a questão para avaliar os princípios? Então, a OAB ela tem sempre que sopesar qualquer fala da OAB tem peso. Olha o tamanho da OAB. Então, imagina se a OAB, em determinado acontecimento, ela tem a posição A. Imagina a repercussão que isso ganha. Uma repercussão gigante. Né? E aí, aquele momento, já vira para o outro momento. Então, se a OAB ela, não tiver essa cautela, esse cuidado, ela pode estar atrapalhando e estar incomodando. Mas a OAB ela sempre é ativa, ela sempre tem a posição no momento correto que ela tem. E a OAB também, ela, para tomar uma decisão, a Constituição que ela fala, ela sempre chama do Conselho Federal da OAB. Né? Essa a gente encontra as previsões da Constituição, é o Conselho Federal da OAB. E o Conselho Federal da OAB
por mais que seja um presidente, uma diretoria e o Conselho Federal da OAB, para o presidente. Porque é o presidente que representa a entidade, a voz dele é como se fosse a voz da OAB. Para ele externar qualquer coisa, ele precisa do posicionamento de um Conselho Federal. Então imagina, nós temos 81 conselheiros titulares e 81 suplentes. Imagina o debate, o tempo que ele precisa para que feche um consenso mínimo desse seu conselho para que ele possa manifestar. Se o presidente começa a manifestar, claro que tem coisa, violou o direito de advogado, aí tem que ser imediato. A manifestação, e isso acontece com a OAB. Fazendo um parênteses, que eu achei um caso muito importante, que foi a questão do julgamento do Bolsonaro, eles restringirem o acesso ao plenário dos advogados com o celular. A OAB foi incisiva, né, deu nota, se posicionou e orientou os advogados a manterem os celulares ativos, né? Da mesma forma, as pessoas podem falar o que for da OAB, mas quando o advogado do Lula, que hoje é até ministro do STF, ele sofria qualquer violação às suas prerrogativas em um momento que o judiciário estava para acusar o Lula, a OAB sempre se manifestou defendendo o advogado. E agora, o contrário, né, que dos advogados do Bolsonaro sempre tem uma posição da OAB em cada coisa. O Zanin, quando teve, há pouco tempo atrás, que ele estava em Brasília, estava até num banheiro, e teve uma pessoa que chegou a ofendê-lo. A OAB imediatamente se posicionou. Então, essas posições em relação à violação da prerrogativa do advogado, qualquer coisa de ameaça ao advogado e advogada, a OAB sempre ela tem uma posição muito rápida. Agora, outras posições, aí é defesa minha mesmo. A OAB ela precisa ter cautela, precisa tomar cuidado e precisa de uma posição do seu conselho. Porque senão nós vamos dar plenos poderes para um presidente de uma entidade, ele, a bel prazer dele se manifestar. Às vezes, o que o presidente da entidade quer, o seu conselho não quer. Por isso que ele precisa ter o posicionamento e um consenso desse seu conselho para ele manifestar sobre determinado tema. Perfeito. As pessoas ficam ansiosas em ver a OAB se posicionar, né, para ganhar mais alguém ali do lado, daquele lado, né, para corroborar o seu argumento. Mas, na verdade, como o doutor bem explicou, é muito complexo, porque o presidente da OAB ele não é a OAB, né? Ele está ali representando um grupo, né, de profissionais. Doutor Lindomar, eu vi nas suas redes sociais, inclusive excepcional, quem quiser acompanhar muito conteúdo de qualidade, o doutor falando sobre a PEC 66 e como isso iria impactar a vida dos advogados e que muitas vezes o advogado nem sabe, né? Comenta um pouquinho para alertar as pessoas. Vamos lá. Gente, eu cheguei a falar muito sobre essa questão da PEC 66, que é uma PEC voltada para precatórios. Essa PEC, ela é uma PEC que teve o amplo apoio dos prefeitos, né? Nós temos 5.667 municípios e, dependendo, 5.670 municípios. Tem uma divergência, porque 3 municípios foram criados depois da legislação que barrou aquela facilidade. Lembro. Né? Então, nós tivemos o amplo apoio desses prefeitos, tivemos o amplo apoio dos governadores para essa PEC. Só que essa PEC, a meu ver, ela é péssima para a sociedade e para nós, advogados e advogadas. Principalmente o advogado que precisa receber precatório. Por quê? Porque ela é uma PEC que limita o valor que o município e o Estado e o Distrito Federal e o governo federal vai pagar em relação a precatórios. Então imagina você, advogada, eu advogado, e os nossos colegas. Tem precatório X para receber do município. Mas o município só vai disponibilizar tal recurso. Essa PEC protege o município para eles dar um calote. Tanto um servidor público, e aí servidores públicos, eu falei isso muito para servidor público também, porque servidor público, a única forma que ele tem de receber ou é RPV, ou quando é um valor maior, é precatório. E também o fornecedor. Tem grandes empresários aí que vão passar aperto com essa PEC também. Eu não vi eles falando, não vi essa movimentação, porque talvez tenhamos uma coisa de ser humano, nossa, que ela é um pouco complicada.
A gente só começa a valorizar o que aconteceu, ou saber, ou pesquisar, ou querer descobrir o que aconteceu, depois que você começa a sentir no bolso, né? Sim. Então, talvez por isso tenha sido uma PEC que não teve alarde, né? Poucas pessoas falaram dela e nós ainda não sentimos ela, porque esse ano ainda não vale, mas daqui a pouquinho ela vai começar a valer. Então, nós vamos ver a limitação do advogado para receber o seu precatório, nós vamos ver a limitação do servidor para receber valores por precatório e vamos ver do prestador de serviço para o poder público a limitação que ele tem de receber valores e receber precatório. Ou seja, para mim é uma PEC que incentiva o calote por parte do poder público. Eu vi muitos prefeitos mesmo defendendo essa PEC, pressionando os deputados, os senadores a votarem essa PEC, só que o cargo de prefeito, o cargo de governador, ele é passageiro. Sim. Daqui a pouco, esses prefeitos, esses governadores, eles vão voltar para a sua atividade de origem. Sim. E se algum for advogado, ou for servidor público, ou for fornecedor para o poder público, ele vai sentir que aquilo que ele defendeu naquele momento é prejudicial para ele naquele momento que ele mais precisar. Deixa eu só entender um pouco, então. Então, assim, eu tenho um crédito para receber contra a prefeitura, e a lei está limitando o valor que eu vou receber. Não é nem assim, uma limitação anual. Então, por exemplo, nesse ano você recebe X, no próximo ano você recebe... Não. É como se fosse realmente um perdão do que exceder esse limite? Não, não vai ser um perdão. Vai ser uma limitação do que o poder público pode contratar. Não vai pagar. Vai pagar. Então, por exemplo, se esse ano o município disponibilizava 1 milhão, ele agora vai ter liberdade de disponibilizar 100 mil. Entendi. E aí a dívida vai se prolongando no tempo. A dívida vai se prolongando e, sinceramente, vai ser calote. Entendi. Vai ser calote. Entendi. Não, você imagina a briga. Como é que vai ser? Como é que nós vamos... Porque hoje existe uma fila de precatório, né? Sim. Muito bem administrada, por sinal, pelo Tribunal de Justiça, né? Pela Justiça Federal. É muito bem administrada. Agora, qual vai ser a prioridade? Porque, por exemplo, se você tem um precatório, vamos supor que seja um precatório de família, né, de herança de família, né, que o poder público tem que te pagar em 1 milhão. Só que o município só vai disponibilizar 100 mil. E, para piorar, você é o primeiro da fila. O segundo da fila pode receber 50 mil. Vai tirar o primeiro da fila e vai pagar o segundo? O segundo. Como é que vai ser a administração disso? A PEC não fala, né? Claro que aí vai precisar das regulamentações que a gente conhece e também possivelmente das legislações estaduais e até municipais para falar sobre isso. Municipal eu acredito que não, mas legislação estadual para falar sobre essa ordem e essa forma de como que vai ser feito o pagamento de precatórios. Então, é complicado isso. Talvez as pessoas, assim... a violação de um direito, ou a ameaça a um direito, ela tem que ser uma ameaça a toda a cidadania. Sim. Nós precisamos trabalhar isso. Eu vejo muito, às vezes, a pessoa, não aconteceu comigo ou não vai acontecer comigo, mas em algum momento pode te atingir. Sim. É igual a gente está falando de direitos humanos. Muita gente que às vezes critica direitos humanos, mas quando algum parente ou alguém precisa de direitos humanos, aquela pessoa vai recorrer. Eu já tive clientes aí da área do direito empresarial que faliram por conta disso, porque eram grandes prestadores de serviço de municípios e o município não pagou, e aí aquela bola de neve, aí não consegue pagar cliente, não consegue pagar os trabalhistas, não consegue pagar os fornecedores e acaba falindo, né? Então realmente isso pode impactar. Você imagina, você prestou um serviço, ok? Você teve um custo para prestar aquele serviço, né? E aí você não pode dar calote no material que você comprou e não pode dar calote no servidor, no trabalhador e na trabalhadora que você utilizou. Como é que você vai fazer? Aí você vai pegar, talvez, uma reserva que você tem, ou vai pegar um empréstimo para você quitar e manter sua empresa constituída, viva? Complicadíssimo. Muito complicado. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com determinadas legislações, porque ela... aparentemente, pode ser interessante, por quê? Porque aí os municípios podem regularizar a sua previdência,
Sim. principal desculpa dessa legislação dos municípios é eles poderem organizar suas previdências. Sim. Né? Por falar nisso, já fica um convite, entrando em pauta uma tal de reforma administrativa. Uhum. Essa reforma administrativa ela vai ter um impacto gigante na vida do servidor público, principalmente o servidor público com a sua previdência própria, questões de progressão e cargos. Então é importante ficar atento sobre isso. Fazer um parênteses. Nós temos um episódio sobre isso, vou deixar o link aqui na descrição, sobre a reforma administrativa. Ah, legal, eu vou até assistir. Pode assistir. Por favor, e vou indicar, inclusive, para os nossos servidores que nos acompanham para assistirem também. Obrigada. Doutor Lindomar, para quem tem dúvida, né, em qual profissão seguir, qual curso fazer, qual que seria a sua sugestão? Caramba, né? Conversamos tanto de direito hoje, falamos de Constituição, de direitos humanos. Eu não tenho outra dica que não seja fazer o curso de Direito. Direito, para mim, ele abre um leque assim do nosso conhecimento, que é imprescindível você conhecer, estudar mais sobre direitos humanos, é imprescindível você estudar mais sobre a Constituição, saber sobre os seus direitos, como é bom quando você vai consumir determinado produto e alguém ali está querendo te enrolar, e você conhece o seu direito, sabe como cobrar aquele direito que você tem. É interessante quando você está em algum lugar com alguma pessoa, ou está em uma turma, e você consegue falar para aquela turma, poxa, eu estou vendo que o seu direito está sendo violado, ou não faça isso, que se você fizer isso, a consequência pode ser essa. Ou orientar mesmo o pai, a mãe, os seus familiares. E tem uma que não tem preço, né? É tão bom quando você ganha um processo, que você garante um direito para o seu cliente, que você literalmente coloca em prática o que está na Constituição, o que você aprendeu na faculdade, o que você aprendeu na vida, e você vê o sorriso da pessoa. Não é o que ela te paga. Não é o valor que ela te paga. O pagamento, pelo menos para mim, o pagamento que tem é a gratidão da pessoa olhar para você e com um sorriso falar assim, caramba, você mudou a minha vida. Você mudou a minha vida, você garantiu a minha existência, a minha liberdade, a minha dignidade. Isso é uma coisa que não tem preço. Eu indico, apesar de estarmos passando por um momento que nós temos que fazer uma grande reflexão sobre a educação, porque educação, infelizmente, quantos políticos não falam da educação, mas quando chegam no poder e acabam não contribuindo para avançar na educação. Quantas pessoas não defendem a educação, mas depois têm dificuldade de colocar em prática. A educação, para mim, tem que ser uma defesa de sociedade. Assim como os direitos humanos, a Constituição e as nossas instituições, a educação também precisa ser uma defesa constante da sociedade. Valorizar os trabalhadores da educação, a educação pública. A educação pública ela é essencial, né, na sociedade. Toda a educação nossa ela precisava ser pública, né? Sim. Principalmente a educação fundamental e o ensino médio, né, seria importantíssimo que nós tivéssemos uma educação pública de qualidade, né, com recurso do poder público, com o servidor da educação valorizado, independente do cargo dele, se é SB, se é ATB, se é PEB, se é especialista, se é direção, se é inspeção, ele precisava ser valorizado, precisava ser olhado direito. Então, a gente conhece uma sociedade e vê uma sociedade como ela é evoluída através da sua educação. Eu vejo que o direito ele pode contribuir muito por isso que eu indico muito o direito. Você gosta da área de humanas, você gosta de pessoas, você gosta de defender alguma coisa, vá para o direito. Verdade. E assim, na verdade, a gente tinha que estudar direito já na educação básica, né? Mas infelizmente a gente não tem acesso a esse conteúdo, então é imprescindível quem puder fazer um curso de direito, tanto profissionalmente quanto para o seu dia a dia, é muito importante. Rayane, eu defendo que precisávamos ter lições de cidadania, inclusive lições de cidadania. A primeira vez que eu ouvi esse termo foi em 2003, no Rio Grande do Sul, com o hoje ministro do Tribunal Superior do Trabalho, professor Antônio Fabrício. Foi a primeira pessoa que eu vi falar sobre lições de cidadania e a importância que tem de ter nas escolas públicas e nas escolas privadas também, do fundamental e do médio, a educação, o direito sendo
uma matéria, sendo conteúdo a ser estudado. Eu acho que a gente tinha interessões de cidadania e precisava conhecer a Constituição. Sim. A Constituição, a gente só conhece ela quando entra na graduação. Sim. Infelizmente, nós tínhamos que chegar na graduação já com conhecimento da Constituição. Sim. Porque é o que constitui o nosso Estado, é o que justifica o poder do Estado, né, sobre nós, é o que justifica a arrecadação, é o que justifica tudo. Então as pessoas precisam entender em que mundo elas estão inseridas, né? Eu acho que isso é um direito básico que muitas vezes é cerceado aí da população. Doutor Lindomar, eu estou muito satisfeita com a nossa entrevista, com os esclarecimentos que o doutor deu. E agora eu queria deixar as câmeras para você dar os seus recados, onde as pessoas podem te acompanhar, te seguir. Fique à vontade. Pessoal, primeiro, te agradecer por nos receber na sua casa, por cozinhar, que daqui a pouco eu vou experimentar, vai ser só um segredo, não vou revelar. Talvez só se vocês nos acompanharem nas redes sociais. Meu Instagram é lindomargomes.minas, Facebook também é lindomargomes.minas e também YouTube Lindomar Gomes. Lá a gente fala um pouquinho sobre direito, fala um pouquinho sobre esporte também, principalmente sobre futebol. De vez em quando dá algumas dicas e podem ficar à vontade para chamar, para conversar, para debater. E acredito também que é importante você compartilhar o linkzinho dessa nossa conversa, pedir às pessoas para deixarem uma curtida aqui nesse nosso bate-papo e também para se inscrever aqui no canal. E vamos ajudar a divulgar esse canal, porque esse canal aqui, ó, de direito, misturado com uma cervejinha e uma boa culinária, só aqui, viu? Não tem outro. Muito obrigada mais uma vez por ter vindo. Dani, muito obrigada por participar, viu, por nos acompanhar. Pessoal, se vocês gostaram, comente. Algo que eventualmente vocês nunca tinham ouvido falar, deixe aí nos comentários, compartilhe com quem vocês acham que vão se interessar por esse conteúdo. Segue o canal, né? Ative as notificações para vocês saberem dos próximos episódios e muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, viu, doutor? Obrigado, obrigado, gente. Tchau. Tchau, tchau.